Olá, meus amigos leitores. Nós temos um livro aqui hoje, um dos brasileiros mais célebres. O cara, tudo que ele toca vira ouro. O cara tem um toque de Midas. É a biografia do Bernardinho, o nosso maior técnico da história brasileira, né? Onde o cara participou, o cara ganhou todas as medalhas de ouro, seja ele tocando, seja ele cuidando, seja ele como auxiliar ou até jogando. Esse aqui foi lançado em 2006 e essa edição que eu tenho é uma das primeiras edições do livro dele. Foi um presente, inclusive ele está um pouquinho avariado, né? Mas presente a gente aceita, né? Então se você tem um livro parado aí, doe. É melhor do que você deixar ele guardado. Tem gente que precisa adquirir os conhecimentos que esse livro tem. Confesso que eu deixei passar um pouquinho. É um livro que não está tão recente, só que ele tem muitos valores para acrescentar na nossa vida, principalmente no conhecimento empresarial, por incrível que pareça. Você vai ver que a biografia dele tem muito conhecimento assim. E sobre a liderança, afinal de contas, foi um dos maiores técnicos que a seleção brasileira já viu na história, né? Ele contém 13 capítulos, 215 páginas, um livro bem curtinho, bem rapidinho de se ler, e ele tem bastante ilustração. Cada capítulo que ele vai contando uma história, e tem bastante ilustração aqui sobre o que ele passou. O Bernardinho, inclusive, teve uma fase da vida dele que ele aderiu junto do irmão uma rede de restaurantes ali, bem sucedido também, eu falei que o cara toca vira ouro, e uma rede de academias. Bem interessante, né? Você vê que o cara, além de ser bem sucedido na profissão, ele também é bem sucedido financeiramente. Se você sabe qual é o nome da rede de restaurantes ou de academias, escreve aí nos comentários. Quero ver se você está por dentro da vida desse grande ícone da seleção brasileira. Bom, ele se considera um coach, né? Inclusive no final da carreira dele, ali no final de 2006, onde ele se aposenta de vez, ele começa justamente a carreira de coach, né? Ali para as administrações das empresas, dando a coletiva ali, ensinando o que ele aprendeu no dia a dia. Mas o livro dele começa ali, quando ele ainda era jovem, e ele estava estudando economia. Aí, tá vendo? Você acha que não vale a pena o conhecimento, né? Você pensa assim, o cara estudou economia para trabalhar com vôlei. Sim, e exatamente, ele aplica muito do conhecimento matemático e financeiro na equipe dele, na administração de recursos, na administração de tempo. É interessante isso, né? O conhecimento que a gente tem numa área, ela serve para todas, porque a nossa mente, ela expande, e ela faz com que nós tenhamos um conhecimento maior, né? Eu fiquei muito admirado de saber que ele fez economia justamente na área que eu estou atuando. Achei muito bacana, gostei bastante. E uma das coisas legais que ele fala ali do mindset dele é quando ele fala bem assim, ele se pergunta, né, como será se nós vencermos hoje? Ele fazia essa pergunta para a equipe dele, né? É óbvio que você imaginar sendo vencedor sem ter feito nada é um sonho. O interessante dele é a realidade. Como é que você imagina vencendo e trabalhando para chegar lá e você vendo aquilo se realizar? É gostoso demais. Bom, ele como jogador, dividindo o tempo da economia, do estudo e do jogador, estava um pouco corrido, estava um pouco difícil. Inclusive teve uma época que ele teve que fazer uma cirurgia ali no joelho, ficou mais tempo estudando do que jogando, mas ainda assim bem sucedido em toda a sua carreira. Então quando ele concluiu a economia, ele teve que decidir ou trabalhava nos bancos, né, na área financeira, ou ele ficava direto na seleção. E aí ele era mais banco, né, justamente por causa desse tempo, e ele decidiu ficar só na seleção e foi medalhista de prata, de ouro, de prata novamente. Então, falando pra você que o cara toca tudo em ouro, por isso na frase do livro dele, né, transformando suor em ouro. Essa frase exprime muito bem, poucos livros têm um título que exprime perfeitamente bem o que ele quer falar. Ele quer falar aqui de trabalho duro, que a gente vai ver bastante o que ele vai aprender nas outras seleções. E ali, quando ele sai dessa fase de jogador e ele recebe uma oportunidade de ser auxiliar de um time vencedor também, ele começa a ver como são os bastidores do time, começa a entender como é que funciona ali a organização do time para fazer que o time seja altamente bem sucedido. Então ele recebe a oportunidade lá no time da Itália, de última categoria, de fazer um treinamento. Ele fica lá 4 anos e percebe ali que aquele time ele não é bem sucedido, não é por causa de um treinador, é por causa de outras coisas na equipe. Ele começa a desenvolver ali os seus conhecimentos justamente de administração de equipe, o que faz com que ele, após esses 4 anos, seja convidado para ser o técnico da seleção feminina de vôlei no Brasil. Ali foi um sucesso total, né? Ele ficou 7 anos na equipe, ele disputou ali 27 jogos, por exemplo, contra os maiores campeões globais, que era Cuba, e venceu metade. Ficou assim, pau bem disputado, porque várias vezes ficava campeão, vice-campeão, e eu até lembro, né, da minha época ali, que o Brasil ele começou a crescer no conhecimento do vôlei justamente na liderança de Bernardinho. Ele, vindo da economia, criou uma equação do sucesso para o time feminino. Ele chamava de CFU, ele chamava que o time precisava de condicionamento, de fundamentos e de unidade. Dali vai começar a vir toda a expectativa do que ele vai criando até chegar no último ponto dele, que é o treinamento que ele deu nos últimos finais que ele cita aqui no livro. O CFU é justamente ver se o time está fisicamente e mentalmente preparado para aquele embate que ele vai fazer. Por exemplo, esse time de Cuba, que era o melhor do mundo. O time está preparado para lutar contra o melhor do mundo? Isso era bem interessante, né? O time tem o fundamento, ele tem as
as técnicas, ele tem a habilidade para derrotar aquele time. O time tem a unidade, ele está intrínseco, está junto um do outro para poder derrotar. E quando ele fez essa equação da vitória ali, ele começou a aplicar e o Brasil começou a vencer. Inclusive, depois de uma grande derrota, ele promete para as meninas, é muito engraçado essa parte, porque ele fala que lidar com homens é diferente de lidar com mulheres, né? Então as mulheres fecharam o vestiário, ele queria bater na porta dele para brigar com elas, você trocou de roupa, espera um pouquinho. E ele viu ali que as meninas são mais fragilizadas, afinal de contas as mulheres são mais emotivas do que os homens, os homens chegaram chutando, pagando sapo, era bem engraçado. E ele fala para as meninas assim, ao invés de pagar um sapo, se vocês vencerem, eu me jogo naquele lago. Só que eles estavam na Rússia, no frio do caramba. E eles vencem, elas vencem, e a comissão técnica inteira tem que pular no lago. Essa é uma parte muito engraçada. Uma outra coisa engraçada desse período do time feminino é que ele conta uma parábola para elas do Pigmaleão, que é justamente onde esse Pigmaleão ele foi pedido pela deusa Vênus para criar uma estátua perfeita de uma mulher. Essa estátua fica tão perfeita que ele se apaixona por ela e a deusa dá vida para essa estátua e essa estátua acaba se tornando a esposa e futuramente mãe dos filhos de Pigmaleão. E ele fala justamente dessa parábola porque essa parábola tem o poder, pelo menos ela fala do poder que nós temos de influenciar as outras pessoas a se tornarem pessoas melhores. O Pigmaleão, através de uma estátua sem vida, ele faz com que ela se torne mãe, amor da vida dele e dona de uma família. Então ele vai falar isso sobre liderança, que o líder ele tem que causar essa influência nas pessoas, de fazer as pessoas, além de dar o seu melhor, fazer com que ele motive e influencie que as outras pessoas também façam o seu melhor. Interessante, né? Eu vou deixar um pouco desse pensamento no short também para vocês. Todo livro aqui a gente deixa 7 shorts e aqui um deles vai ser esse do Pigmaleão, que eu achei bem interessante. Ele também, no final dos 7 anos ali da carreira com a seleção feminina de vôlei, ele queria uma roda da excelência, que são 6 passos para o time ser um time impecável. Ele fala que o primeiro passo é o trabalho em equipe. Um time, um participante, um jogador tem que ser colado com o outro. Eles têm que trabalhar em uníssono, como se fosse uma equipe só. Quando a gente fala de equipe, é engraçado porque o conceito é realmente de estar integrado. Só que na prática a gente não vê isso, né? Mas ele colocava na prática para a equipe ser um time, um ajudar o outro, não tem melhor do que o outro. O segundo passo é a liderança, onde a liderança tem esse fator Pigmaleão que eu falei para vocês, que ele, além de ser o melhor, ele tem que coordenar para que todas as outras meninas do time também fossem a melhor e elas tivessem o terceiro ponto, que é da motivação. Era a função do líder, primeiro dele de motivar o time e depois do capitão motivar todo o time em consequência. Interessante, né? As motivações que ele colocava e como que ele colocava ali para as meninas serem campeões. O quarto ponto ele chamava de perseverança, obstinação e superação, ou seja, você tem que ter um objetivo, você tem que saber como alcançar esse objetivo e cada dia ser um pouco melhor para atingir esse objetivo. E o ponto 5 vai falar justamente do comprometimento e da cumplicidade para você poder alcançar esse objetivo da perseverança do item 4. Legal, né? Ele colocou ali bem intrínseco esse conhecimento assim organizado vem justamente da economia, onde ele aprendeu muito de cálculo ali. O item 6, ele vai falar de disciplina, ética e hábitos positivos no trabalho. Ética é de você fazer as coisas no meio correto, sem querer subir em cima do outro, sem querer derrubar o outro, crescer de forma justa. Disciplina é ter hora para acordar, para dormir, treinar a quantidade certa. Se você tivesse 6 pontos, você se torna um time campeão, e foi o que ele fez. Tanto que, ao sair do time feminino de vôlei, rapidamente ele já foi convidado para ir para o time masculino de vôlei, que era a liga mais pesada que tinha no mundo. Ele ficou 5 anos à frente da liga masculina, ele disputou 20 títulos mundiais e venceu 16. Caramba, o homem foi se tornando uma máquina de sucesso. Tudo que ele tocava virava ouro, ele ganhava tudo. Essa última pedacinho do livro, quando ele conta essa história do time masculino de vôlei, ele conta assim, bem detalhado assim, as vitórias, como é que foi a luta contra a Itália, que era o melhor time da época, né, pelo menos no momento do livro aqui, e como que eram os treinamentos. E ele colocou uma nova técnica da administração do time, e essas técnicas é que ele ensina hoje para o empreendedorismo. Ele fala para os empresários, ele fala para as empresas como administrar o seu time, como ter uma liderança do capital, liderança do financeiro, a liderança do time social, a liderança do social, do capital humano, é uma das partes mais importantes da empresa, né? Se você lidera alguém, coordena alguém, você precisa conhecer o que o Bernardinho ensina aqui. E eu vou falar para vocês os 6 passos que ele chama de nova escala de valores. Inclusive, nessa parte que ele chama de nova escala de valores, ele coloca uma tabelinha matemática aqui de como que os jogadores estão dentro das suas habilidades, quanto que eles erram, quanto que eles acertam. Ele realmente colocou a matemática para dentro do esporte. E isso a gente vê que vem de outros livros americanos, que tem bastante filme e livros. Ele coloca aqui no final, inclusive, a bibliografia dos livros que ele lia. Ele tinha um pai muito leitor, e esse pai muito leitor incentivava ele a ler outros livros, né? A gente vê aqui que tem muitos livros conhecidos, muitos deles eu li, achei bem interessante conhecer que Bernardinho leu os mesmos livros que eu. E esse conhecimento que ele conheceu dos outros times de sucesso, de outros esportes de sucesso, ele aplicou também na seleção brasileira. Mas vamos lá.
Nova escala de valores. Item 1, ele fala que na escolha dos talentos, não basta você ter qualquer personagem, você tem que saber escolher o seu time, saber se aquele personagem, se aquele jogador, se aquele player, ele vai ter a habilidade necessária para compor o time, tanto com a equipe como de valores individuais. Isso é importante, né? Na hora que você vai contratar alguém para sua equipe, saber quem é que você está contratando, se aquela pessoa tem a habilidade que você está procurando. Isso é importante, hoje as técnicas de RH estão bastante avançadas para isso, né? Mas principalmente nesse item 1 é você saber se ele tem o item 2, que é o espírito de equipe. Ele está disposto a abrir mão do seu ego e trabalhar em unidade, saber que juntos você chega mais longe e sozinho você chega mais rápido, mas a equipe ela quer se permanecer no sucesso para sempre, então tem que chegar mais longe. É interessante esse item 2, né? O espírito de equipe, né? A pessoa sabe trabalhar junto, reconhecer que os erros são individuais, mas os acertos são da equipe, saber dar um diagnóstico, um feedback e poder conversar ali com a empresa, com a equipe para poder melhorar o time. Isso é legal. Esses últimos pontos dele eu achei bem bacana. O item 3 é de liderança. A gente falou bastante de liderança aqui ao longo desse livro, de justamente entender como motivar e como poder falar com as outras pessoas, como poder reagir e agir em prol do time ali para você coordenar a equipe ao sucesso. O quarto ponto é a preparação, e a preparação é que o livro fala, transformar o suor em ouro, fala de preparação, é você estar sempre apto para poder subjugar os desafios que virão. Então, quando você tem um time talentoso, que está organizado em equipe, que tem uma boa liderança, ele tem que estar preparado para os desafios. E por isso que o Bernardinho fazia o povo treinar mesmo depois de uma vitória. Ele conta aqui relatos que o time tinha acabado de vencer e no dia seguinte tinha que treinar cedo. O pessoal, poxa, mas a gente vai treinar de novo, a gente acabou de ganhar. Sim, por que vai treinar? Porque ele chama de o item 6, ele vai chamar de armadilhas do sucesso. O item 5 é de ambiente externo, né? São as coisas, os fatores que estão fora, alheios ali a você, que podem te influenciar. Por exemplo, aqui ele fala bastante da mídia, ele fala das notícias externas, ele fala dos valores que as outras pessoas vão incorporar em você, se você pode, se não pode, se vão te chamar para sair, se vão te chamar para ficar. São fatores que são alheios ao que você está fazendo. E o item 6 são armadilhas do sucesso. Você está ganhando, você está no auge, você fala assim, agora eu posso descansar um pouco. Não. Só descansa quando acaba. Você ganhou hoje, tem luta daqui 3, 4 dias, tem um desafio daqui 3, 4 dias, tem que treinar hoje, amanhã e depois. É interessante isso, porque a gente vê que o Bernardinho aplicou não só no time, mas como na vida pessoal. No finalzinho do livro aqui, eu vou deixar essa frase no shorts para vocês, o filho dele está falando justamente, pai, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou treinar. Aí o que ele fala pro filho dele? Cada dia que você fica sem treinar significa um dia mais distante da realização dos seus sonhos. Cara, essa frase é impressionante. Se você, por exemplo, é concurseiro e você fica um dia sem estudar, é um dia que outra pessoa que estudou passou na sua frente, na sua vaga. O segundo lugar, ele deixa de ganhar por um mínimo detalhe. Numa corrida de Fórmula 1, é milésimos de segundo que o segundo colocado chega, mas o primeiro colocado quer a vitória. Ninguém lembra quem foi o segundo em diante. Lembra quem é o vencedor. E o vencedor, ele está lá por um detalhe, ele está lá por um pelinho de cabelo, ele está lá por um microsegundo de tempo. Então você tem que estudar mais do que o concorrente, você tem que ser melhor do que o teu adversário, você tem que estar preparado para as adversidades além do seu adversário, porque o dia que você parar, ele vai continuar. Engraçado, né? Porque esse treinamento do Bernardinho como coaching, que é o que ele está ensinando atualmente, ou como treinador, que é a mesma palavra, né? Está traduzindo, é justamente o que faz a nossa motivação de querer chegar em algum lugar. Aquele dia que você acorda cansado, que você fala, hoje eu não quero trabalhar, não quero estudar, não quero progredir, não quero ser melhor, esse é um dia perdido. E é um dia que outra pessoa passou na sua frente. E o dia que você trabalhar, a outro também está trabalhando. E aí, como é que você vai superar ele, né? É a idade, né? A minha filha nunca vai ser mais velha do que eu, porque o dia e o tempo passam igual para nós dois. Então, para que isso acontecesse, eu teria que parar no tempo. É isso que acontece. Quando você fica um dia sem treinar, um dia sem estudar, um dia sem trabalhar, um dia sem dar o seu melhor. E isso era o que fazia o Bernardinho se transformar em ouro. Era justamente esse suor que ele dava todos os dias. Ele botou a seleção brasileira para treinar no meio da rua, no asfalto, porque não tinha quadro, mas ele treinava todos os dias, não tinha pausa. E inclusive ele conta aqui que a imprensa na época ficava no pé dele dizendo que ele era muito duro, mas ele fazia resultados. E aí você tem que avaliar na sua vida o que você quer. Você quer resultados ou você quer o ostracismo? Você quer o pódio ou você quer os últimos lugares? Você quer o sucesso? O mundo, ele é uma selva, eu costumo falar muito isso para vocês aqui. O mundo é uma selva, é um desafio. E só os melhores vão subir na carreira, só os melhores vão galgar os melhores cargos, só os que se dão o melhor, se dão mais trabalho, que transpiram suor, que alcançam o ouro. Interessante, né? Então fica aqui a recomendação desse excelentíssimo livro para vocês, dessa biografia, parte da biografia do Bernardinho, né? Agradeço pelo tempo que vocês estão aqui lendo comigo e vamos lá para mais biografias, não é isso?